Oi, pessoal, eu sou o Moisés e nesse vídeo do Gathering Sword eu vou falar para vocês sobre as mecânicas de Edge of Eternities, o Cantinho das Eternidades, como a gente chama aqui carinhosamente, para que agora no pré-release vocês tenham uma boa ideia do que é que vocês vão encontrar nas cartas. E também a gente vai falar sobre os arquétipos dos pares de cores, de acordo com o que a Wizards fala no material dela. Eu só vou falar de uma forma um pouco mais crítica, porque às vezes eu acho que essa definição deles de arquétipo parece um pouco furada, tá? Principalmente pro pré-release, né? Eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo os motivos por que eu acho isso, analisando alguns dos arquétipos. E às vezes pode ser um pouco tendencioso, então eu vou tentar ajudar vocês a pensar melhor um pouco sobre o que cada cor realmente pode oferecer para vocês, e vocês não caírem em algumas armadilhas que essa forma como eles falam pode levar o jogador a ser induzido ao erro, tá? Então eu vou começar falando sobre as mecânicas que vão aparecer nas cartas, tá bom? Principalmente as mais novas. Então, a primeira é a de Station. A mecânica de Station vai aparecer em dois tipos de cartas: no novo tipo de artefato Spacecraft e no novo tipo de terreno Planeta. Tá? A Station funciona da seguinte forma: ela vai aparecer nesses dois tipos de permanente que eu falei, e você pode virar uma criatura. Você pode virar uma criatura para carregar aquela permanente com marcadores de carga igual ao poder da criatura que você virou. Contudo, você só pode fazer isso em Sorcery Speed, né? A qualquer momento que você pudesse jogar um feitiço, que é na sua fase principal, sem nada na pilha, tá? E com você tendo a prioridade. Sempre só pode jogar alguma coisa com prioridade. Enfim. Ah, e aí, tomando como exemplo a carta que a gente está vendo aqui, a Wormhole Sweeper, que é uma Spacecraft, quando você tiver determinado marcador de número de carga X+, você vai ativar você vai habilitar aquela permanente até a habilidade que está indicada ao lado direito. E se também tiver poder e resistência, que é quando no caso específico das Spacecrafts, é quando elas se tornam criaturas, tá? Como no caso da Wormhole Sweeper, aqui, quando você tem 4 ou mais marcadores de carga nela, ela se torna uma criatura 2/2 com voar, tá certo? Então, basicamente, spacecrafts e planetas são dessa forma, sendo que planetas e uma spacecraft específica não se transformam em criaturas no maior valor de marcadores de carga para se desbloquear uma habilidade, um texto de habilidade, tá? É, E aí é importante notar, até elas atingirem aquele valor de marcadores de carga, no caso das spacecrafts com poder e resistência, até elas atingirem aquela quantidade de marcadores de carga onde tem o poder e resistência definido, elas não são criaturas, elas são apenas artefatos, então elas não podem ser alvo de nada que afete criaturas. Elas não podem ser afetadas por nada que afete criaturas. Perfeito? Aqui vale o asterisco, já não falando aqui de evento de lançamento, que spacecrafts lendárias e qualquer veículo lendário que já tenha sido lançado em Magic, a partir de agora, a partir dessa sexta, né, no pré, vão poder estar sendo usados como comandantes na zona de comando, certo? Por exemplo, você que é do Final Fantasy, você pode pegar seu Lunar Whale, seu Regalia, a Falcon e colocar na zona de comando para ser comandante, tá certo? Balamb Garden não pode, porque Balamb Garden é um terreno na frente. Você não pode usar o verso da carta como comandante, tá? Então,
fica aqui essa esse toque, tá, de que a partir de agora vocês vão poder fazer isso. Então, divirtam-se construindo suas novas ideias de comandantes com essa atualização da regra, tá? Nós falamos sobre isso e agora aqui, ó, aqui eu vou passar pelo exemplo de planeta, tá? Que aqui mostra o Ultros, Titanic God Core, e da mesma forma você vê aqui os a quantidade de marcadores de carga necessárias para fazer com que ela acione a habilidade. Eu vou além disso, eu vou também ressaltar que nós temos 26 cards de Spacecraft na coleção, tá? E 5 de planeta. Tem um ciclo inteiro de planetas, são cartas míticas, de raridade mítica, e as Spacecrafts, as raridades são variadas, tá? Tem de Spacecraft comum a rara, sendo que aqui eu esqueci de colocar o filtro da coleção. Então, na verdade, são 22, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem, para tirar as de Commander, tá? Então, na coleção, no set válido para o Standard, você vai encontrar 22 Spacecrafts, tá? Elas sendo, como eu disse, variando entre as raridades comum a mítica, tá? Então, agora sim, partindo para frente, a gente vai falar da outra nova mecânica da coleção Warp, tá? Essa Warp, ela trabalha com exílio, como outras habilidades em Magic já trabalham com isso, tipo aventura, plot. Só que ela tem um detalhe. Ela chega a bater no campo de batalha e ficar por um tempo, tá? O Warp, em geral, está em permanentes de criatura, tá? Mas ela pode estar em outros tipos também de permanentes, mas é em permanentes, pelo menos nessa coleção. Então, qual é a ideia? Você conjura a carta com Warp, ela vai ficar em campo até o fim do seu turno. Quando chega no fim do turno, ela vai desencadear a habilidade e ela vai para o exílio, tá? Como ele diz aqui na observação, exile essa criatura no início da próxima end step, então você pode conjurá-la do exílio em um turno seguinte. Você não pode conjurar naquele mesmo turno. Até porque, como eu falei, essas criaturas são permanentes. Em geral, permanentes, você só pode conjurar em Sorcery Speed, né? Só pode conjurar em Instant Speed se a carta tiver flash ou puder ser conjurada como se tivesse flash, lampejo, tá? Ah, e aí é o seguinte também. E aí, mas por que que eu conjuraria essa criatura? Em geral, porque ou ela tem alguma algum ETB, uma habilidade Enter the Battlefield, que desencadeia quando entra no campo de batalha, ou ela tem alguma habilidade que desencadeia quando vê algo entrando no campo de batalha, certo? Ou mesmo porque simplesmente você quer usar aquela criatura para carregar uma estação. Aqui vem uma observação importante. E para carregar a estação, você vira a criatura e isso não é afetado por enjoo de invocação. Ou seja, mesmo que a criatura não tenha haste e tenha entrado naquele turno, você pode virá-la para carregar a sua Spacecraft pela habilidade de Station, certo? A Station pede para você virar uma criatura que você controla, tá? E isso até me fez lembrar mais uma coisa. Tome cuidado na hora de jogar, porque como o Station só pode ser ativado como em Sorcery Speed, você não pode sair virando suas criaturas todas de uma vez no campo de batalha. Você tem que escolher uma, se resolve a habilidade e depois você vira outra. Ou seja, existe um intervalo de tempo em que o seu oponente pode responder aquilo ali. Seu oponente pode destruir alguma das suas outras criaturas que você está planejando usar na Station. Tá? Então, isso é um detalhezinho também importante para você decidir a ordem que você vai estacionar.
estacionar. Eu prefiro falar carregar, na verdade, mas é porque o station parece muito com estacionar e muita gente fala estacionar, apesar de não ter nada a ver. Então, o Warp pode servir para isso também. A ideia. Você pode usar até o Warp para colocar uma criatura que você queira sacrificar. Só lembre de uma coisa: se você sacrificar uma criatura que você conjurou via Warp, ela não vai pro exílio, ela vai ficar no cemitério. Ela só vai pro exílio se ela tiver conjurada, sido conjurada por Warp e ainda estiver no campo de batalha quando chegar o fim do turno. Tá bom? Então, é, outra coisa importante lembrar sobre o Warp. Você conjurar por Warp não altera o valor de mana da carta. O valor de mana da carta vai ser sempre o valor indicado no canto superior direito da carta. Então, qualquer habilidade que veja o valor de mana da carta, ela vai ver esse valor, não o valor de Warp. Tá bom? Isso aqui é super importante para esse tipo de efeito. Então, cuidado na hora de jogar o pré, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Quando essa criatura entra, a Starfield Shepherd, quando ela entra, você procura no seu Grimório por uma planície básica, um card de planície básico, um card de criatura com valor de mana 1 ou menos, revele e coloque na sua mão, então, embaralhe. É um Enter the Battlefield, um ETB, tá bom? Então, em seguida a gente vai para o Void, que vai conversar muito com o Warp, mas também com outros tipos de habilidade, tá? Só um detalhe aqui também, fiz a mesma coisa para o Warp, tem 50 cartas que tem o Warp no texto, tá? Só que aqui inclui as de Void. Então, se eu tirar as cartas que se referenciam por causa do Void, são 36 cartas que tem o Warp no texto. Uma delas, salvo engano, é só uma delas que não vai ter necessariamente o Warp, mas vai dar o Warp para algumas cartas na sua mão, que é o Tanuki. Cadê o Tanuki? Tá aqui. Tanuki Steadfast Second. Outras criaturas que você controla têm haste, cards de artefato e cards de criatura vermelhos na sua mão tem Warp, 2 genéricos, um mana vermelho. Tá bom? Então, enquanto esse Tanuki estiver em campo, as suas cartas vão ter o Warp. Detalhe, nesse caso aqui, se você já conjurou a mágica por Warp e o Tanuki saiu de campo, ainda vai estar valendo. Ainda vai ver como. Depois que você conjurou, já tá ali ativado. Depois você vai poder conjurar de novo, não tem problema, tá? Então fiquem atentos para isso, tá? Outra coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte: tomem cuidado também para o caso de, por algum motivo, agora eu não lembro se tem alguma carta que faça exatamente isso. A carta que você colocou em campo por Warp sair e, e voltar para o campo de batalha antes de ser exilada, antes que a habilidade que manda ela para o exílio seja desencadeada. Porque se isso acontecer, é outro objeto. Ele não está mais sob efeito do Warp, tá? Ele vai ficar em campo. Beleza? Então, fica aí essa observação sobre o Warp. Tá? E agora a gente vai voltar para o Void. O Void ele funciona muito semelhante a uma habilidade antiga de Magic chamada Revolt. Só que agora ele vai incluir a questão do Warp. Vamos usar o exemplo de Tragic Trajectory. É um feitiço de um mana preto onde a criatura alvo faz que a criatura alvo receba -2/-2 até o fim do turno. E tem Void, que faz que a criatura receba -10/-10 até o fim do turno. Ao invés disso, se uma permanente não de terreno deixou o campo de batalha esse turno, ou uma mágica foi warped este turno. Note que ela vai se importar com permanentes não de terreno. Se for terreno, se você estiver estourando algum terreno para procurar terreno no seu Grimório, ele não vai ver, tá bom? Agora, se for, por exemplo, se você estourar
essa coleção não tem tesouro, mas vamos supor que você estoure um tesouro, né? Você sacrifica um tesouro para poder gerar um mana, ele vai ver, tá? Ele não fala não token, pode ser token também. Se você sacrifica uma criatura, tá? Então, beleza. Acho que isso aqui tá entendido, tá? E deixar o campo de batalha também conta tipo bounce, né? Voltar a carta pra mão, tá? E além disso, se uma carta foi conjurada por Warp, tá? Então, observem esses pontos. Agora notem também que não importa quem conjurou, não importa o turno. O Void vai ver independente se você que está conjurando a mágica com Void, se foi sua permanente que deixou o campo de batalha ou se foi você que conjurou a mágica com Warp. Pode ser seu oponente. O Void vai ver da mesma forma, tá bom? Então, isso é, vai vai ver no campo de batalha como um todo, tá? E também não vai importar o que aconteceu com a mágica conjurada por Warp. Por exemplo, eu conjurei aquela criatura que a gente viu anteriormente por Warp. Suponha que ela foi anulada. A anulação se resolveu, a mágica não resolveu. Só que o Void não vê se a mágica foi. Não vai ver se a mágica se resolveu. Ele vai ver apenas se ela foi conjurada. Veja, ou o texto é bem claro, ou uma mágica foi warped, na falta de um termo em português, esse turno. Então, basta você conjurar. Basta ela ter ido para a pilha e ter sido conjurada. Não importa se ela foi anulada, o Void já vai estar ativo. Isso aqui é um detalhe muito importante, que eu tenho certeza que isso pode causar dúvida para quem é mais novo no Magic. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Outra novidade, mais uma coisa, nós temos 14 cartas com Void. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante sobre uma característica dessas cartas. A grande maioria delas está no preto. A única outra cor que tem Void, além de preto, é vermelho. Tá? A gente vai ver mais na frente que a Wizards colocou como um arquétipo do vermelho e preto, do par vermelho e preto, Void. Tá? Então, se você olhar, aqui eu estou olhando pela página do Scryfall, procurando por Void no set, 14 cartas com Void, tá bom? E não são só feitiços instantâneos, tem criaturas também que tem alguma habilidade que desencadeia se o Void estiver ativo e tal. Às vezes no fim do turno, às vezes assim que. Enfim, tá? É isso sobre Void. Em seguida, a gente vai para um novo tipo de ficha no Magic. Assim como nós temos tesouros, comida, pista, agora nós temos Lender. Ele funciona tipo para quem já é mais antigo no Magic, como um Rampant Growth. Você paga dois genéricos, vira e sacrifica a ficha. Né? Você procura em seu Grimório por um terreno básico, um card de terreno básico, coloca no campo de batalha virado, então embaralha. É isso. Então, você vai ter mágicas em Magic agora que criam essas fichas e você pode rampar, né? Então, não tem muito o que falar além do Lender, não, tá? Detalhe, estourei o Lender, Void ativo, tá? Aqui não fala mais de mecânicas, mas existe uma mecânica. Ah, tá. Só mais uma coisa. Eu tô ainda sempre esquecendo disso. Tem 19 cartas que criam Lender Tokens ou tem alguma habilidade
que envolve a Lender Token. Eu falo isso porque, salvo engano, tem uma carta que vê. Não, não, não tá aqui. Tá, o filtro serviu direitinho. É porque tem uma carta que você pode sacrificar uma espaçonave, que você pode sacrificar uma Lender Token pra procurar por 2 terrenos e colocar no campo de batalha, mas ela não tá aqui, tá? Mas já fica a nota que existe essa carta, ok? E aí, eu vou falar de um termo que tá voltando, que já foi visto na coleção de Final Fantasy, em outras coleções anteriores de Magic também, que é o Landfall. Numa coleção que trabalha tanto com terreno, não faria sentido não termos Landfall. Tá? E o Landfall é uma habilidade desencadeada que vai desencadear sempre que um terreno que você controla entra no campo de batalha. Tá bom? E aí, você observa que essa habilidade do Landfall vai estar primordialmente no verde. Tá? Secundariamente, assim como o Lender também. O Lender você vai ver mais no verde. Em segundo lugar, no vermelho. E aí, nas outras cores, em um outro caso pontual. Tem uma branca aqui, tem uma carta com um azul, mas a maioria das cartas com Landfall nessa coleção estão no verde e no vermelho. Bem como o Lender da mesma forma, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque isso importa pro nosso arquétipo, tá bom? Para a gente avaliar os arquétipos. E aí sim, né? São 12 cartas com landfall, tá? Não, não são tantas assim. Aí dependendo de como tiver o seu deck, aí você escolhe se você coloca ou não. E agora eu vou falar com vocês sobre. Vou visitar com vocês o artigo do guia de pré-release e fazer algumas notas rápidas aqui com vocês para que vocês possam jogar legal. Eu queria ter feito isso para Final Fantasy, só que foi muito corrido, porque esse eu vou jogar em Fortaleza, então eu tenho mais tempo, não tenho que me organizar para uma viagem. Dá para eu fazer legal, né? Dentro da minha condição de estar começando a fazer live agora, para mim não é tão rápido assim elaborar um conteúdo desses com roteirinho legal para poder ir dando umas dicas legais para vocês, tá? Mas como eu acredito que a maioria de vocês já está aqui por Final Fantasy ou já é veterano de Magic, já sabe como é o conteúdo do kit, vem 6 boosters e uma carta promo, que todas as cartas desses boosters, essa carta promo você pode usar para montar o seu deck, um deck de 40 cartas, tá bom? Aí vem um dadinho, vem e uma deck box que você pode usar ali durante o jogo para organizar a sua pool, tá bom? Para você montar o seu kit de pré-release, em geral, nesse formato, no selado, a gente escolhe 2 cores, né? Nesse formato, inclusive, até me parece que. de- É porque em pool de selado é muito complicado você fazer só com uma cor. Mas de repente, se tiver uma cor muito prevalente, você pode fazer mais forte uma cor e a outra ser mais secundária ali para ajudar. Mas via de regra, no selado você usa 2 cores, tá? Aqui, splashar para uma terceira cor tem uma dicasinha. Só faz. Eu recomendo só fazer isso se você estiver jogando com verde na pool, que é onde vão ter as correções. Nessa coleção, você não tem muito terreno para corrigir cor, não, tá? Então tomem muito cuidado para splashar uma terceira cor no deck. Isso, na minha visão, só vai ser mais adequado se você estiver jogando de verde, beleza? Splashar outras cores só se você tiver muita confiança e, em especial, se você estiver usando verde, tá bom? E aí, quando você for. Para você ter ideia das cores, veja 2 aspectos. Primeiro, onde vão estar as suas cartas mais fortes, né? Aquelas raras, míticas, que vão causar mais impacto no seu deck. Em segundo lugar, veja quais são as cores que você mais dispõe de recursos, de cartas, né? Porque não adianta nada a minha. Eu já tive. Já teve coleção minha que tinha uma cor que tinha 2 bombas muito legais e tinham 7 cartas daquela cor. 7 cartas, assim, muito ruins, né? Aí eu até splashei
porque era possível o splash para inserir uma delas no meu deck, né, porque realmente ela era muito boa, ela causa um impacto muito grande na board, então valia a pena, mas nem sempre vai valer. Então, observem bem isso quando vocês forem montar. Não adianta só ter as cartas boas, você precisa ter um conjunto de cartas que seja jogável também, tá. E às vezes mesmo a carta sendo boa, ela precisa ali de um conjunto que dê um suporte legal para ela. Fez essas 2 identificações, já, separou a sua pool por cor e multicor, artefato? Tá separadinho? Beleza, vai montar o deck, tá. Observa bem, para sempre ter uma quantidade boa de remoções, para você poder lidar com as ameaças do deck do seu oponente quando for necessário, tá. A remoção é sempre importante na construção do deck. Procura montar um deck coerente, que tenha um bom plano de jogo, né. Tenta colocar umas cartinhas que tenham uma boa evasão para você poder encaixar dano sem ser muito bloqueado, sem ter muito impedimento por parte do oponente. E na construção do deck, sempre observem bem a questão da curva de mana, né. Esse mesmo gráfico que eu estou mostrando para vocês, tem no encarte que vem dentro do kit de pré. Então se você quiser se orientar por ele, tudo bem, é legal, tá. Mas veja que ele é muito variável, vai depender muito também das cartas que você achar. Não adianta você seguir essa cartilha, se suas cartas nas curvas forem não impactarem tanto assim também, né. Não é que você vai só colocar cartas de curva alta porque elas impactam, não, porque senão você não vai jogar cedo, você só vai ser atropelado, né. Você precisa iniciar o jogo de alguma forma, mas tenta construir o deck também da forma mais coerente possível. E lembra sempre também, dentro ainda disso aqui, começou com uma mão que você comece a jogar lá no turno 4, 5 na sua mão inicial, não, não tenha vergonha de mulligar. Faça o mulligan. Pelo amor de Deus, não começa um jogo com uma onde a sua carta que você vai jogar mais cedo tá na curva 5, 6. Mesmo na 4. Porque senão você vai começar muito para trás, muito para trás. E esse formato tem umas cartinhas, tem alguns arquétipos que já começam a ameaçar ali no turno 2, tá. Então, cuidado, cuidado. Dito tudo isso, vamos falar dos arquétipos, tá. Eu vou sempre estar voltando para essa tabela aqui, porque eu quero discutir muito, comparar a tabela com o que eu vi, de fato, dando uma olhada no conjunto de cartas da coleção, tá. E o primeiro arquétipo para mim já vai uma crítica, que é o Azorius, Second Spell. Conjure sua segunda mágica em um turno e ganhe bônus adicionais para sobrepujar o seu oponente, tá. Beleza. Sabe quantas cartas no arquétipo se importam com Second Spell? 5. 2 azuis, 2 brancas e uma multicor nas 2 cores, que é a Signpost. Então, assim, boa sorte se a maioria das suas cartas estiver nessas cores. Ou pelo menos, não monte em função dessa Second Spell, a não ser que apareça muitas dessas cartas que lhe gerem esse valor. Eu achei muito esquisito, tá. Eu achei eu já comecei achando esquisito nas cartas que ele mostra como exemplo. A Starport Security não tem nada a ver com Second Spell, nada. Pelo contrário, aqui você vai ter que consumir mana com uma habilidade e não com uma segunda mágica. O custo dela não diminui se você conjurar uma segunda mágica, diminui com o marcador +1/+1. Então, assim, eu achei muito confuso o que eles mostram aqui com o que eles definem que é o arquétipo. Então essa aqui já é a minha já foi bom para mostrar por que que eu sou
um pouco crítico com essa coisa só de ler esse arquétipo. Analise as cartas, tá? Independente do que você vê nesse panfletinho que você pode ter usado antes e não olhou as cartas da coleção, não quis saber, tá? De fato, tem muita carta no branco que lida com marcador mais um, e a gente vai ver que como isso é importante em outros arquétipos, tá? E nesse daqui, tem carta, sim, de Second Spell que dá marcador mais um, mas claramente, Second Spell, só em 5 cartas, dizer que esse é o arquétipo, que essa é a característica definidora da combinação branco e azul, eu acho, eu achei muito errado da parte deles, tá? Mesmo quando eles falam das cartas aqui embaixo, ó, a carta que ele fala é o Sunstar Lightsmith. Talvez até aqui tenha sido errado a carta que escolheram. Só que aí você já vê que são duas cartas incomuns, então já são mais difíceis de achar na pool. Esse aqui é bom porque quando você conjura sua segunda mágica, você coloca o marcador mais um e ainda repõe a carta que a segunda carta que você jogou. A segunda mágica, né? Você reabastece a sua mão. Essa carta aqui é legal, se você tiver no Second Spell. Concordo. Agora, tem que considerar que ela vai entrar no mínimo no turno 4, né? Porque é quando você conjura. E aí, se você conjura ela primeiro, você não vai, por exemplo, auferir o bônus, né? A redução de custo do piscionista. Então, assim, não sei, para mim o Azorius já começa perdendo se for analisar dentro dessa perspectiva, tá? Se for jogar de Azorius, tenta ver as melhores características de cada cor, tá? Eu acho que o azul consegue atrasar bem o jogo, o branco ele consegue aumentar muito as suas criaturas, no azul tem mais criatura com voar, você pode fortalecer as suas criaturas com evasão, enquanto atrasa o jogo do oponente e causando esse dano por cima, que é o tradicional do Azorius, tá bom? Então, acho que o Azorius é mais, talvez, para além do Second Spell, seja um feijãozinho com arroz. O melhor seja o feijãozinho com arroz, tá bom? Que é aquele jogo de tempo, você ir deixando o seu oponente cada vez mais para trás enquanto você desenvolve sua board para ir atacando, batendo aos pouquinhos e, né, até poder detonar o seu oponente. Em seguida, a gente tem o Dimir, azul e preto, artefato controle, tá? O que ele fala aqui é que você vai destruindo, controlando a mesa do seu oponente, destruindo as criaturas dele, enquanto limpa o caminho para que você possa atacar. É assim que ele define, tá? A minha visão, como é que eu preferi ver, como é que eu vejo esse arquétipo para uma definição melhor. Lá em cima ele até fala aqui, ó, reúna seu deck baseado em artefatos para suplantar os recursos dos seus oponentes turno por turno. Aliás, para suplantar não, né? Para remover, para acabar com os recursos dos oponentes a cada turno, né? Porque aqui você vai, por exemplo, você tem aqui a Dubious Delicacy, que ela vai dar -3/-3 quando entra. Você pode sacrificar ele para tirar dano do seu oponente, ou você recupera a vida, que é uma comida, né? E tem flash, é uma remoção no jogo. O Alfarael, se você descartar um artefato quando ele entra em jogo, você não você não precisa descartar 2 cards, só descarta o artefato e tem toque mortífero e tal. Aqui eu vejo muito como um arquétipo que você vai se que artefatos importam, né. Nessas cores, tem 25 cartas que se importam com você ter artefatos. 7 delas são de sacrifício, tem o Alfarael que descarta artefato para você não ter que, abrir mão de tantos recursos. E aqui você tem opções interessantes também para poder ativar o void das cartas pretas que você tem, tá?
apesar de não ter Void nas cartas azuis, mas são 10 cartas pretas que tem Void, tá? Então, dá para se aproveitar bem das sinergias com Void, sacrifícios, com as sinergias que tem com artefatos. Tem carta que ganha mais poder quando entra artefato, tem carta que você pode sacrificar um artefato para ganhar mais poder, tem carta que tem custo adicional de sacrificar um artefato, tem artefato que quando é sacrificado te dá vantagem também. Enfim, você vai brincar com essa sinergia com os artefatos. E lembrem-se, Spacecrafts também são artefatos. Quando a gente vai agora para o Rakdos, talvez esse seja o arquétipo um dos arquétipos mais bem definidos da coleção, tá? Void. Void. Você usa a mecânica de Void ao custo de criaturas e artefatos. Então, desencadeia os eventos devastadores. É assim que ele define. Então, aqui mais do que o que eu falei pro Jimmy, é que você vai usar, porque aqui você também tem as cartas vermelhas, você tem um conjunto maior com Void. Essa Signpost do Void é muito legal, ó, que é uma carta 2/2 com voar, apesar de estar na curva 4, mas ela vai aumentando o poder à medida que que você tem o Void desencadeando o Void dela. E quando ela entra, além de tudo, você recupera um artefato ou criatura do seu cemitério para sua mão. Algo que você sacrificou e pode usar mais uma vez, ou que você teve que descartar, né? Então, e aqui ele mostra a intervenção temporal, Temporal Intervention, que tem o Void que você olha a mão do seu oponente e descarta um card não de terreno dela. Tá, um card não de terreno, tá? Isso aqui é tipo a cartinha que é o Thoughtseize, né? Só que ela custa 3 mana. Thoughtseize é uma carta famosíssima na cor preta, porque ela custa 1 mana preto, você olha a mão do oponente e ele descarta uma carta não de terreno da mão. É uma Sendo uma não de terreno, você tem basicamente. Você pode descartar qualquer coisa da mão dele. Seu oponente. Beleza? Então. É... E assim. Tanto o preto quanto o vermelho. Nas cores das cartas tem muita remoção. Muita remoção. Então. Isso possibilita esse Void ser facilmente desencadeado. Tá? Faz você habilitar muito fácil o Void. Então. Por isso que eu vejo que é o que tem um caminho mais claro. Não quer dizer que seja o mais forte, mas quer dizer que tem um caminho de construção de deck mais visível ali para você montar o seu deck ao redor, se você contar com uma pool adequada, tá? O Gru é o que eu chamei particularmente de Lenderfall. Você vai trabalhar com as tokens de Lender e para ir ativando seu Landfall, tá? Você não só vai acelerar a sua curva de mana, como você vai tirar vantagem daqueles terrenos que você está colocando a mais com o Landfall, tá bom? Então, a ideia do. Esse é outro arquétipo que me parece muito bem direcionado. E se a gente observa no conjunto de cartas, como eu já falei, nós temos 14 cartas de Lender só nessas cores, apesar de ter 20 no total. E como eu disse, você tendo verde, você pode adicionar. É muito fácil você adicionar uma terceira cor se a sua pool tiver as cartas verdes de Lender, tá? E tem uma boa variedade de carta comum e incomum que geram a ficha, tá bom? E 12 cartas com Landfall. E só duas delas estão fora das cores. Totalmente fora das cores Simic, né? Uma é branca e a outra. Aliás, das cores Gru. Uma é branca e a outra tem azul, além do verde. Simic, né? Então, assim. Parece também que se aparecer na sua pool é fácil de identificar se você vai jogar com esse arquétipo, tá? Então, aqui ele mostra o Tanuki, que sempre que quando uma lente entra no seu campo,
você causa 1 de dano a cada oponente. Se for a segunda vez que você desencadeia essa habilidade, você compra um card, né? O Tanuki é muito bom. E aí você tem uma comunzinha aqui, Galactic Wayfarer, que quando ele entra, você cria uma ficha de Lander, tá? 2 manas genéricos, 1 mana preta, 3/3, um bom corpo para curva 3. Cria a ficha de Lander, show de bola, tá? Então, o verde não tem mistério, tá bom? Se você tiver como extrair valor, você tiver as lendas, tiver como extrair valor dessas lendas, quem sabe até alguma carta das vermelhas que tem Void, se de repente tiver alguma carta boa de preto com Void, você tiver lenda suficiente, sacrificar essa lenda e habilitar o Void da carta vermelha ou da preta, ó, já conversa bem com a terceira cor, já possibilita o splash. No caso do azul, o azul tem mais cartas que se beneficiam com landfall e que geram lender. E no azul também você vai querer cartas com maior poder, mesmo a questão das naves, sabe? Você vai ter umas cartas legais que te geram valor com essas lenders, sabe? Então, até porque o arquétipo Simic é sobre rampar muito, sobre acelerar a tua curva de mana para baixar coisa forte mais rápido. Então, você splashar pro preto ou pro azul parece bem legal também. Acho que pro branco nem tanto. Talvez pro branco só se você achar o Ragost, né? A lagosta cozinheira. Mas aí é muito específico e na boa, não é porque você achou a lagosta cozinheira que você vai jogar com o Gru splashando para branco, né? Aí tem que ver se você gera recurso pro Lagost. O Selesnya, ele fala lá que é sobre é, aumentar o poder do seu exército com marcadores +1/+1 e, e empilhando esses marcadores e agressivar os inimigos até a queda deles, né? Ah, a gente tem uma boa variedade de cartas nessas cores que trabalham com marcador +1/+1, tá? E cabe ressaltar aqui também que se você está trabalhando com cartas para aumentar o poder delas, você está acelerando carregar as Spacecrafts. Então, vale notar que arquétipos que tenham a possibilidade de aumentar a força, e que para mim o Selesnya é um dos bons arquétipos para fazer isso dentro da coleção, porque trabalho com 2 cores que tem cartas que aumentam poder, você pode aqui ter um bom lugar para usar as suas Spacecrafts, tá? Para poder habilitar o uso delas. Eu acho que esse daqui pode ser um legal. Talvez todos de alguma forma possam ser. Porque, por exemplo, no Dimi, se você está controlando a mesa, você pode botar uma boa Spacecraft em campo enquanto você vai lidando com as ameaças do oponente até que você ative a sua e possa atacar seu inimigo. Mas aí vai depender de jogo a jogo. Eu acho que essa daqui facilita em termos de você acelerar o processo, tá? E não de dar tempo de fazer, aqui é para acelerar, tá? Mas não é só sobre isso, é para você usar mesmo suas criaturas para ir batendo no seu oponente, criar aquele corpo horizontal de muita criaturinha com ficha e aumentando o poder dessas criaturas para poder ultrapassar a barreira do seu oponente, né? A gente vê a Alia aqui que gera um bom valor, ela dá marcador quando entra, quando ataca, ela dá draw se uma criatura sua com marcador causa dano a um oponente, né? Então esse draw é muito bom. Tá? Só que, veja, não é cada criatura com marcador, é se uma ou mais criaturas causam dano de combate com marcador +1/+1, tá? Então você só vai dar um draw mesmo que 3 criaturas suas deem esse dano de combate, tá? E o Scout for Survivors é uma carta que reanima, né, do cemitério, até 3 criaturas com valor de mana total, 3 ou menos do seu cemitério, tá? E aí você coloca um marcador +1/+1 em cada uma delas. O preto O preto parece. É engraçado que o preto parece muito seguir esse princípio, mas aparentemente é, o preto. É aqui que eu começo a ficar confuso, porque para mim
até onde eu vi, o branco é quem gera mais recurso de ficha. E pra mim, o branco e preto deveria ser só ficha, mas o preto eu não vejo gerando tanta ficha quanto o branco. E ao mesmo tempo, não tem tanta carta preta que aumente assim o poder das suas criaturas. Mas tem muita carta branca que faz isso. Então, o preto, pra mim, o preto vai te ajudar. Pelo que eu vi das cartas, o Orzhov, ele, ele tá mais em ter essas fichas para te ajudar, por exemplo, a melhorar o teu ataque, sabe? Ou poder habilitar que uma criatura mais forte ataque enquanto essas ficam bloqueando e no final dar um ataque mais forte, tipo se você achar um Servondan da vida. Porque assim, uma coisa que eu detectei é que nessas cores, as cartas que criam fichas são 12 e a maioria são raras ou míticas. Então fica um pouco estranho você me dizer que o Orzhov é isso com cartas de raridades tão altas executando a parte de gerar ficha, de aumentar o seu exército. Então eu fiquei um pouquinho encucado com isso, né? Ou você tem que dar sorte de na sua pool você achar um bom volume das cartas de raridade mais baixa repetidas para poder habilitar isso daqui, para poder gerar esse corpo horizontal maior para poder dar um ataque com uma carta como essa do Servonda ou dar vantagem para suas cartas. Ou então simplesmente, ó, você não consegue. Porque, tipo, pagar 5 pra dar mais um. Tipo. Aí, tudo bem, essa carta tem. É 2/2 Double Strike na curva 3. Já é um status legal. Tem uma mágica que dá. Que eu acho que dá Double Strike, se tiver marcador. Não lembro agora. Acho até que ele fala aqui. Essa daqui, do Alçanza. Não, não era essa. Mas tem uma mágica que dá golpe duplo. Acho que se a criatura tiver marcador. Mas enfim. É... Então, eu fico pensando que esse arquétipo só vai ser mais adequado se você tiver algumas das raras e míticas que te permitam habilitar. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive, tá? Se for nesse sentido, pra mim, eu já acho que aquilo que te gera ficha, por exemplo, pode servir para sacrificar para ativar o Void do preto. O, aí o branco vai te ajudando a ir segurando o jogo, enquanto ou tu tripula tu carrega uma spacecraft, ou então que seja boa mesmo, né? Ou então tu vai lidando com a board do inimigo para poder dar um ataque mais poderoso, né? Na cara dele. Enfim, eu tenho um pouco de dúvida nesse arquétipo também, o quanto ele pode ser efetivo se você ficar refém de uma rara dele, por exemplo, tá? Aqui a gente vai agora para o sétimo arquétipo, que é o azul-vermelho artefato agro. Ele já coloca no oposto do que é o azul e preto, né? Azul e preto controle, artefato controle, azul e vermelho artefato agressivo. Aí aqui o que me chama a atenção é a definição lá do panfleto deles, que ele fala: jogue artefatos baratos que você descobriu nas suas viagens para rapidamente sobrepujar o campo de batalha com sinergias supremas, tá? Beleza, eu concordo com isso pelo que eu vi. O problema, para mim, já é aqui no artigo, quando fala alguns robôs e algas do set se importam com artefatos com sobre serem virados ou artefatos entrando. Na verdade, a grande maioria é artefatos entrando. Se tornar virado, tem umas 4 cartas, eu acho. Tem umas 3 cartas que importam com isso nessas cores só. Então, esquece o Becoming Tapped e foca no artefatos entrando. Tá bom? Mas assim, essa parte dos artefatos entrando eu acho que tem um bom valor, tá? A parte deles de alguma criatura virando é bônus se você tiver
stations pra carregar, porque você vira sem ter que atacar, tá? Mas aqui a gente vê no Menon, Menon, não sei como fala, Menon, outros Exile, Menon. Quando um artefato que você controla entra, coloca um marcador mais um na criatura alvo. Não precisa ser no Menon, tá bom? Então, é isso, gente. E essa coleção tem muito artefato, tá? Então, esses arquétipos são 44 artefatos que você pode usar. Se você se limitar às cores azul e vermelha, tá? Tem os artefatos incolores também, então nesse conjunto tem 44, beleza? Então, eu vejo aqui com muita sinergia. Então, se você achar bombas aqui dentro desse arquétipo e tiver boa sinergia, e você conseguir fazer que as cartas colaborem umas com as outras com boas sinergias com artefatos, é um bom caminho, tá? Me parece um bom deck. Assim como o de Mi também parece, só pense que as lógicas são diferentes. Um você vai se importar mais em ser reativo, defensivo, o outro você vai estar propondo mais o jogo. E pelo que eu vi das cartas é o que me parece mesmo, tá? O Golgari, nossa! Ele vai lidar com cemitério. Quem diria? Acho que nas últimas 10.000 coleções de Magic, Golgari se importa com cemitério. Não seria diferente aqui. Quando a gente, olhando a definição do panfleto, a gente vai olhar aqui que desenterre naves antigas esquecidas e guerreiros caídos como estratégia de cemitério que mantém você retornando à batalha. Assim, tem 4 cartas que devolvem algum tipo de permanente para o campo de batalha, 3 que devolvem algum tipo de permanente para o campo de batalha, 3 cartas de Self-Mill, incluindo a Signpost Golgari. E aí você tem que observar que muitas dessas cartas que eu falei estão entre incomuns e míticas. Então vai depender muito ali de você achar essas peças-chave na sua pool. Ah, tenho muita carta verde e preta. Achei mas eu só tenho a Signpost aqui que reanima. Aí você tem que ver se o conjunto vai possibilitar tu jogar com essas cores, né? Porque às vezes não é só sobre essa sinergia, às vezes é bombas. Bombas, eu simplesmente tenho as bombas aqui. Porque por essa quantidade eu não sei se vale tanto a pena. Agora, até assim, tem que pensar que no selado, num deck de 40 cartas, também ficar assimilando muito não é algo muito legal se você não conseguir repor o seu Grimório, né? Você pode se decar, né? E ficar sem cartas e perder porque não pode mais comprar carta no Grimório, tá bom? Tem que tomar esse cuidadinho. Mas é um deck que com as pecinhas certas dá para você trabalhar bem ali com cemitério, encher. Agora, se isso depender muito do mil, do mil, de milar, de triturar, né? Aí, que é a questão de botar a carta do topo do Grimório no cemitério, aí você tem que contar com a aleatoriedade. Porque nem sempre você vai triturar, né, moer as cartas que você gostaria. Às vezes você vai colocar no cemitério as cartas que reanimam, né? Aí você fica triste, começa a tocar a musiquinha do Naruto, tururu. Bate aquela tristeza quando isso acontece. Eu sei muito bem como é. Tem alguns decks que trabalham com isso e. Né, Terra? Às vezes falha. Às vezes falha. Bora os Space Stations! A ideia aqui, eu acho que o nome que colocaram já deve falar, né? É, estacione suas spacecrafts virando criaturas. Então colete as recompensas divida as recompensas da sua tripulação dedicada. E aí, o que é que a gente encontra? A gente tem 14 cartas com Station, né? São
2 terrenos míticos e outras 12 estações. Aqui, esse aqui tem um pouco mais de cartas que vêm criaturas viradas, né? São 2 comuns, 3 incomuns e uma rara. Então é mais fácil de você achar. Esse arquétipo aqui, talvez. Esse aqui é mais fácil que o azul, que o azul e vermelho, né? O Boros é mais fácil que o Izzet de ter o rolê das criaturas viradas, né? Até pelas raridades também. Então, você tira vantagem. Por exemplo, Sami, né? Ou Sami não, é não binário. No começo da sua endstep, se você controla 2 ou mais criaturas viradas, crie um robô, um ficha de criatura, robô artefato incolor 2/2 virado. Né? Então, Sami possibilita muito isso. Né? Você aumentar a sua board para tripular cada vez mais rápido as suas spacecrafts e poder torná-las úteis no campo de batalha. Não sei, não acho que o Boros seja só isso, tá? Eu não acho que o Boros seja só isso, apesar de novo, no vermelho ter muita remoção, no branco ter boas possibilidades de gerar ficha, aumentar o poder das suas criaturas para você poder usar melhor o station, né, nas suas naves. Mas, de novo, cuidado para que você não foque demais nas stations, deixe seu campo aberto, tome muito dano dos seus oponentes e fique vulnerável demais, tá? Vá, você tenha na cabeça que se você vai fazer isso, é muito importante você ter remoção na sua mão ou ter formas de aguentar melhor o jogo ali no mid-game, que é quando as ameaças começam a aparecer mais, tá? E por fim, é, o azul e verde, que talvez junto do Azorius, mas ainda um pouco acima do Azorius, é que me deixa esquisito, com gosto esquisito, sabe? Ele fala, é um Simic Ramp. Explore as regiões mais longínquas de Sotera, as regiões e mundos mais longínquos, mais distantes de Sotera, controlando grandes monstros e naves do sistema. Né? As maiores monstros e naves do sistema. Tá? O que me pega aqui, sabe o que é? É quando a gente vem para essa descrição. Beleza. Ele fala que os decks verdes e azuis você pode jogar até 5 cores. Beleza. Os seus lenders podem buscar cada terreno básico, permite que você jogue os melhores cards do seu pack pré-release. Beleza, concordo. Apesar de que a maioria das cartas com lender, como eu já disse, estão no GRU, não no Simic. A maioria está no verde, de fato. Mas a segunda cor com mais lender é vermelho, não azul. E aí ele cita aqui 3 cartas que tem uma linha de texto dizendo que se importa com o número de terrenos que você controla com nomes diferentes. Tipo, floresta, ilha, pântano, montanha, planície, outros, Second, que são os terrenos, são os planetas, né? Eles têm um nome diferente. Então, assim, aí o que é que me pega? Beleza, você tem esse tipo de carta que se beneficia com esse custo reduzido e tal. São só essas 3, tá? É o Fungal Colossus, All Fate Scroll e Survey Mecha. Só essas 3. Só essas 3, tá? E assim, aí é aqui de novo que eu fico, pô, cara, se essa é a estratégia, sabe? Cara, meu Deus. Não sei, não sei, eu fico meio confuso. O que eu posso dizer é o seguinte, gente, junto com o vermelho, junto com a combinação GRU, essa combinação aqui ajuda muito
tem a boa possibilidade de ajudar a rampar e se aproveitar do ramp, né. Claro, tem sim essa criatura, esse bicho 5/5 que vai diminuindo o custo à medida que você tem sim os terrenos, mas não é como se essa coleção tivesse muitos terrenos, não básicos, tá, porque não tem, e a maioria deles é raro ou mítico, tá, a maioria deles é raro ou mítico, tem um comum, então, na boa, eu achei muito forçado eu achei muito forçada essa definição para o Simic que eles deram, tá. Então, de novo, muito cuidado com a construção. Tem cartas verdes boas, tem cartas azuis boas, vai depender muito mais disso do que exatamente de você achar essas 3 cartas, sabe. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado. Mas é isso que eu tenho para dizer sobre o pré, sobre as novidades mecânicas da coleção, sobre como você vai construir o seu deck e vai fazer ele funcionar direitinho para você poder pilotar bem essa máquina que você vai construir e poder pilotar direito sua nave aí no espaço de Sotera, de Edge of Eternities, do Cantinho das Eternidades, em direção à vitória, tá? Eu vou ficando por aqui, sempre pedindo para vocês lembrarem daqueles 3 Cs, curtem, comentem, compartilhem. É muito importante eu ter esse retorno de vocês, se tiver alguma coisa que incomode vocês, principalmente num vídeo como esse, que é a primeira vez que eu faço algum vídeo desse tipo. Se ficou legal, diga quais são os pontos positivos, se você discordou de alguma coisa que eu falei, fale dos pontos negativos. Se você viu esse vídeo antes do pré, volta aqui para dizer como é que foi o teu desempenho no pré, para eu poder saber se isso aqui te ajudou de alguma forma a pensar na construção do teu deck antes de partir para essa aventura no espaço de Magic, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima reunião.